Olá, me chamo Joalisson, sou estudante de farmácia da Universidade Estadual da Paraíba e hoje eu vou junto com a Alexia, Ana Caroline, Ana Letícia, Bruno, Maria Lohane, Maria Luísa e Pamela Jennifer explicar um pouco sobre a introdução ao sistema muscular. Bom, o sistema muscular é basicamente o conjunto de todos os músculos do nosso corpo. Ao todo a gente tem 600 músculos que vão se ligar tanto a tendões, articulações ou então a ossos, eles sempre vão se ligar a esses três. Ele tem funções muito importantes, como permitir que a gente se movimente, manter a postura e também reter calor, porque com o movimento e com o atrito dos músculos, ele vai acabar gerando calor. Os músculos, eles são feitos por tecidos bem especializados, que vão conseguir se contrair e relaxar. E é justamente essa contração e esse relaxamento que vai fazer com que a gente consiga falar ou então se mover. Como a gente pode ver na imagem, que mostra a estrutura de um músculo, a gente vai conseguir ver como ele é dividido. A primeira, e começando pelo epimício, que é a camada de tecido conjuntivo que vai cobrir todo esse músculo. Aí dentro dele vão estar os fascículos, que vão ser feixes de fibras musculares. Fibras musculares, para quem não sabe, é a principal célula do sistema muscular. Cada um desses feixes, eles são formados por milhares de fibras musculares, que são cobertos por uma membrana chamada sarcolema. E dentro dessas fibras, a gente vai ter as miofibrilas, que ele tem um formato cilíndrico e são ricas em proteínas como actina e miosina, que vão ser responsáveis pela contração e o relaxamento. E entre essas sarcolemas e as miofibrilas, vai ter mitocôndrias que vão ajudar a gerar a energia necessária para essa contração. Esse sistema, ele não trabalha sozinho. Ele atua junto com outros sistemas, como, por exemplo, o sistema esquelético, que vai formar o que a gente chama de sistema locomotor, né? Que é para a gente conseguir se mover. O sistema nervoso, que vai controlar essa contração e esse relaxamento. E o sistema circulatório, que vai carregar nutrientes e o oxigênio para os músculos. Dentre outros sistemas, né? Que também vão ajudar o funcionamento do sistema muscular. Quanto ao tipo de tecido, a gente vai ter 3 tipos, como a gente pode ver na imagem. O primeiro mostra o músculo esquelético, que apresenta fibras longas, com várias células e núcleos e contém estriações bem marcadas, que é para mostrar as contrações rápidas e voluntárias desse sistema, por isso que ela apresenta estriações. O segundo, a gente vai ter o músculo cardíaco, que também vai possuir estriações por conta do movimento de contração e relaxamento, e suas células são mais curtas do que a do esquelético. Eles têm 1 ou 2 núcleos centrais que ficam grudados por discos intercalares, que vão sincronizar os batimentos cardíacos. Já a terceira, em azul, vai ser um músculo liso. Como o nome já diz, ele não possui estriações, ele vai ser totalmente liso. E as células têm um formato difuso, e eles vão possuir só um núcleo central. E como ele não possui estrias, seus movimentos são mais devagares e têm uma forma sustentada e controlada. Ou seja, eles vão controlar vísceras e vasos. Olá, meu nome é Pamela Jennifer. Vou apresentar os 3 tipos de músculos que existem no corpo humano, destacando suas principais características e onde eles estão localizados. O primeiro tipo é o músculo esquelético. Ele é voluntário, ou seja, conseguimos controlar seus movimentos. É um músculo estriado, o que significa que possui listras visíveis ao microscópio. Está localizado em regiões como os braços, pernas, costas e outras partes ligadas ao esqueleto. É o tipo mais comum no nosso corpo. O segundo tipo é o músculo cardíaco. Ele é involuntário, ou seja, funciona sem que a gente precise pensar. Também é estriado, mas suas células têm formato ramificado. Esse músculo é encontrado exclusivamente no coração. O terceiro tipo é o músculo liso. Ele é involuntário e não estriado, o que significa que suas células não apresentam listras. Está presente em órgãos internos, como estômago, intestino, bexiga e vasos sanguíneos. Para resumir, o esquelético é voluntário e estriado e está nos músculos do corpo. O cardíaco é involuntário e estriado e está apenas no coração. O liso é involuntário e não estriado
e está nos órgãos internos. Esses três tipos de músculos trabalham de forma diferente, mas todos são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Olá, meu nome é Maria Lohane e eu vou dar continuidade com o nosso tema falando um pouquinho sobre as fibras musculares. O que são essas fibras musculares? Elas são células alongadas que são componentes fundamentais do nosso tecido muscular e são responsáveis pela contração, pela força e pelo movimento dos nossos músculos e, por consequência, de todo o nosso organismo, justamente por esse movimento de encurtamento que essas fibras realizam. Elas podem ser classificadas e identificadas de acordo com sua localização e com a função que elas exercem dentro dos músculos, e são divididas em três tipos: as fibras do tipo 1, que são fibras oxidativas, fibras do tipo 2A, que são as fibras oxidativas glicolíticas, e as fibras do tipo 2X, que são as fibras glicolíticas. E eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada uma delas. As fibras do tipo 1, que são as fibras oxidativas, elas usam a fosforilação oxidativa para a produção do ATP. Por consequência disso, elas têm uma contração mais lenta e contínua e apresentam uma alta resistência à fadiga, porque essa fosforilação oxidativa ela é um tipo de metabolismo aeróbico, ou seja, ela utiliza o oxigênio para produzir energia. E apesar de ser muito eficiente, é um processo mais demorado. Essas fibras, elas também apresentam um maior número de mitocôndrias e uma maior vascularização, apresentando assim mais capilares sanguíneos disponibilizando oxigênio para essas fibras. Entretanto, o diâmetro delas, por ser menor, isso facilita na difusão do oxigênio, porque ele vai precisar percorrer uma distância menor até chegar às mitocôndrias dessa fibra. Uma característica que também é muito importante se destacar é que as fibras do tipo 1, elas apresentam mioglobina, que é uma proteína semelhante à hemoglobina no nosso sangue. Essa mioglobina, ela vai servir como uma molécula transportadora do oxigênio dentro das fibras musculares, fazendo com que esse transporte, ela facilite esse transporte do oxigênio para ele se difundir mais facilmente nas mitocôndrias. E como eu falei, ela é uma proteína semelhante à hemoglobina, que confere a cor vermelha do nosso sangue. E, paralelo a isso, a mioglobina ela vai conferir a cor vermelha desse tipo de fibra muscular. Por isso que as fibras oxidativas, as fibras do tipo 1, também são conhecidas como fibras vermelhas. Já as fibras do tipo 2A, elas são as fibras oxidativas glicolíticas, são fibras intermediárias entre a primeira e a última e produzem ATP tanto pela glicólise anaeróbica quanto pela fosforilação oxidativa. Por isso, elas apresentam sim uma contração mais rápida, uma resistência moderada à fadiga e um diâmetro maior que as fibras do tipo 1. Já as fibras do tipo 2X, elas são conhecidas como fibras glicolíticas e apresentam uma contração rápida e intensa, uma baixa resistência à fadiga e um diâmetro maior. Diferente das fibras do tipo 1, as fibras do tipo 2X são classificadas como fibras brancas, porque por elas apresentarem um diâmetro maior, a difusão do oxigênio ela é mais dificultada, fazendo com que essas fibras também apresentem menos mitocôndrias, sejam menos vascularizadas e também apresentem menos mioglobina, que é o que confere a cor vermelha da fibra do tipo 1, como eu havia falado. É muito importante destacar também que, apesar de existirem esses três tipos de fibras, todos os músculos do nosso corpo, eles apresentam os três tipos das fibras. O que vai mudar é a proporção dessas fibras dentro de cada músculo, que vai variar de acordo com sua função e, por consequência, a necessidade que aquele músculo vai ter. Eu trouxe 2 exemplos sobre isso. Por exemplo, quando a gente precisa ficar muito tempo em pé, o nosso músculo sóleo, ele precisa ficar contraído, ele precisa manter essa tensão para conseguir sustentar o nosso corpo. Então, nesse músculo, ele precisa de uma proporção maior de fibras que são resistentes à fadiga, que são as fibras do tipo 1. O que não quer dizer que o nosso músculo sóleo ele apresente apenas fibras do tipo 1. Quer dizer que ele apresenta uma proporção maior desse tipo de fibra em relação às outras duas. Outro exemplo, contrário a isso, é quando a gente está lendo um livro ou está usando o celular e os nossos músculos oculares eles precisam se movimentar muito rápido. Então, eles precisam ser músculos que têm uma alta velocidade de contração.
Por isso, eles precisam apresentar uma proporção maior de fibras do tipo 2A ou fibras do tipo 2X. Também é importante destacar que o mesmo músculo ele pode apresentar proporções diferentes dos tipos de fibras, variando de pessoa para pessoa. Um exemplo disso são os velocistas e os maratonistas, que apesar de sua atividade física ser correr, são atividades que têm objetivos diferentes. O velocista ele precisa correr uma curta distância, só que rápido, diferente do maratonista, que não precisa necessariamente correr rápido, ele precisa apenas conseguir correr uma longa distância. Então, o velocista ele vai precisar de uma maior proporção de fibras do tipo 2X, que são menos resistentes à fadiga. Ele não precisa de fibras resistentes à fadiga, porque ele não vai correr por muito tempo, mas ele precisa de fibras que sejam rápidas, que gerem uma força maior devido ao seu diâmetro. Já os maratonistas, eles precisam de uma maior proporção de fibras do tipo 1, que são mais resistentes à fadiga, para eles conseguirem completar as provas. Além dessas 3 divisões, as fibras musculares também podem ser divididas em fibras oblíquas e fibras paralelas. A diferença entre esses tipos de fibras é que as fibras oblíquas, elas se organizam em ângulos em relação ao eixo principal do seu músculo, fazendo com que esses músculos tenham mais força, sejam músculos mais curtos e que tenham uma menor amplitude de movimento. Um exemplo disso, de músculos com fibras oblíquas, é o músculo deltoide, o músculo do nosso ombro. Já as fibras paralelas, elas se organizam em linha reta, todas na mesma direção em que o eixo longitudinal do nosso músculo. Ou seja, são fibras que vão de um tendão ao outro sem se cruzarem. Isso faz com que elas gerem menos força, são músculos mais longos e que tenham uma maior amplitude de movimento. Um exemplo desse tipo de músculo é o nosso músculo do bíceps braquial. Olá, gente, meu nome é Maria Luísa e eu vou estar dando continuidade aqui ao nosso seminário de anatomia humana sobre o sistema muscular, agora sobre a parte de contração muscular, né? Então, basicamente, o que vai ser uma contração, né? Uma contração, vai ser o processo em que o músculo se encurta ou gera força para realizar algum movimento ou para estabilizar alguma parte do nosso corpo. Essas contrações, elas são essenciais para todas as funções motoras do nosso corpo, justamente por essas funções que ela exerce, né, de estabilizar, movimentar, gerar força e afins. Então, basicamente, como é que essa contração acontece? Primeiramente, como a gente sabe, a gente precisa do estímulo nervoso. Então, o nosso sistema nervoso vai atuar nessa parte, né, de fazer o envio desse impulso nervoso. Aí, a partir do nervo motor, esse estímulo nervoso vai chegar à placa motora dos nossos músculos, que é uma estrutura que liga o sistema nervoso ao nosso sistema muscular, e isso vai permitir a liberação do neurotransmissor chamado acetilcolina. Quando esse neurotransmissor ele for liberado, vai acontecer a ativação do retículo sarcoplasmático, que é uma estrutura responsável por armazenar o cálcio no interior das nossas células. A partir disso, o cálcio vai ser liberado e vai permitir uma interação entre a miosina e a actina. A miosina vai se ligar à actina e vai puxar ela, e isso vai fazer o músculo encurtar, fazendo a contração se realizar. Para a contração acontecer, como a gente sabe, a gente precisa de ATP, né, de energia. E como é que isso vai acontecer, né? Primeiramente, o ATP vai chegar, vai se encaixar na miosina e vai ser quebrado em ADP, adenosina difosfato, mais o fosfato. Essa quebra vai liberar a energia que vai fazer, né, a contração acontecer. O processo vai acabar quando o estímulo deixar de ser liberado pelo sistema nervoso. Aí isso vai interromper essa cascata de reação, né? Vai impedir a acetilcolina, vai impedir a liberação de cálcio e afins. Falando um pouco agora sobre os tipos de contração, a gente tem, primeiramente, a contração isométrica, que é um tipo de contração em que o músculo ele vai gerar força, mas ele não vai alterar o seu comprimento inicial. Um exemplo bem prático desse tipo de contração é a prancha abdominal, ou até mesmo ficar de pé, né? Quando a gente fica de pé,
os músculos dos nossos membros inferiores, eles vão se contrair, mas eles não vão alterar o seu comprimento. Outro tipo de contração é a contração isotônica, que é o contrário da contração isovolumétrica. O músculo ele vai contrair e ele vai alterar o seu comprimento inicial. Dentro desse tipo de contração, a gente vai ter a contração isotônica concêntrica e a contração isotônica excêntrica. A concêntrica é quando a gente encurta o músculo. Então, por exemplo, quando a gente vai levantar uma carga, a gente puxa o músculo e encurta ele. A contração excêntrica é o contrário. Por exemplo, quando a gente vai descer uma carga, que a gente alonga o músculo. Além disso, a gente tem também a contração isocinética, que é um tipo de contração que ela não acontece naturalmente. Ela acontece só com o auxílio de máquinas, mas é um tipo de contração onde a contração ela é realizada com velocidade constante, que precisa do auxílio de máquinas. Então, outros tipos de contrações são as chamadas contrações reflexas, contrações tônicas e contrações fásicas. As contrações reflexas são as chamadas contrações involuntárias. Elas fazem parte do nosso reflexo neuromuscular. E é quando, por exemplo, o músculo recebe um estímulo, por exemplo, de dor ou de queimadura, e esse estímulo é levado rapidamente para a nossa medula espinhal, sendo rapidamente processado e devolvido como outro estímulo para o músculo para se afastar, sem mesmo passar pelo cérebro. É aquele reflexo involuntário mesmo, de afastamento, por exemplo. Outro exemplo desse tipo de reflexo é o reflexo patelar, que é quando, por exemplo, o médico, quando ele bate com um martelinho no nosso joelho, né, que faz o nosso joelho, a nossa perna, no caso, se movimentar. As contrações tônicas, elas são contrações de baixa intensidade que são responsáveis por manter o músculo na ativa, preparado para qualquer tipo de estímulo que ele possa receber para realizar outro tipo de contração e se movimentar. Esse tipo de contração ela é responsável pelo tônus muscular, que é responsável pela nossa postura, pelo nosso equilíbrio e afins. Esse tônus muscular também pode ser influenciado pelo nosso emocional. E é por isso que quando a gente está estressado, a gente fica tenso, como chamam, né? E esse tipo de contração, ela também pode influenciar, pode ser influenciada, no caso, por problemas neurológicos, tendo como influência disso a hipotonia e a hipertonia. A hipotonia ela é quando o tônus muscular está relativamente baixo, como um reflexo de algumas síndromes, como a síndrome de Down ou até a paralisia. E a hipertonia é ao contrário, né? É quando o tônus muscular está muito alto, em decorrência, por exemplo, das doenças de Parkinson ou do AVC. Já as contrações fásicas, elas são contrações rápidas, fortes e voluntárias, que são as contrações que a gente já viu, né? As contrações isotônicas e isométricas, que são responsáveis por todos os movimentos que a gente realiza, né? Então, gente, por fim, eu trouxe aqui uma relação do tipo de músculo com o tipo de contração que ele exerce. Então, a gente tá vendo aqui, por exemplo, o músculo cardíaco é responsável por contrações contínuas, contrações autônomas, ou seja, involuntárias, e contrações rítmicas. Os músculos esqueléticos, eles vão ser responsáveis por vários tipos de contração, como a gente está vendo, e essas contrações elas vão ser voluntárias e vão ser rápidas para gerar mesmo o movimento que a gente faz, né? E os músculos lisos, eles vão ser responsáveis por contrações lentas e involuntárias, que são os chamados movimentos peristálticos, né, gente? Olá, me chamo Ana Caroline e, dando continuidade, apresentarei sobre as funções do sistema muscular. Bom, as funções gerais são a produção de movimentos, a estabilidade corporal e a manutenção da temperatura corporal. Essas três funções são relacionadas aos movimentos voluntários que são realizados pelo sistema muscular. Já a movimentação de substâncias dentro do corpo, o controle de volume dos órgãos internos, auxílio nos fluxos sanguíneos e os movimentos respiratórios são aqueles realizados involuntariamente pelo sistema muscular.
Agora, dando prosseguimento, explicarei cada um dos tipos de músculo e suas respectivas funções. A começar pelo músculo esquelético, ele é responsável por toda ação física que uma pessoa realiza conscientemente. Por exemplo, o ato de falar, o ato de correr, andar, e cada uma dessas ações requer a ação de um músculo esquelético. Mas como isso acontece? Ele está fixado aos ossos por meio de tendões e a contração desse músculo é que vai fazer com que haja a movimentação dessa parte do corpo. A produção de calor também é uma das funções desse sistema, porque a produção de calor é o resultado da alta taxa metabólica da contração muscular. Pequenas contrações são aquilo que a gente faz naturalmente, é a produção de calor natural do corpo. Mas quando a gente se esforça mais do que o normal, além do normal, as contrações musculares extras levam a um aumento de temperatura e assim leva também à transpiração. É válido ressaltar que essa produção de calor garante a estabilidade e também a manutenção da temperatura corporal. Agora, partindo para o músculo liso, ele é responsável pelo controle da largura das vias aéreas dentro do seu corpo, como nos vasos sanguíneos, vasos linfáticos e também as vias aéreas. Pegando como exemplo as vias aéreas, o músculo liso desempenha uma função crucial na respiração, porque ele vai controlar o fluxo do ar nos pulmões através do controle do diâmetro dos brônquios e dos bronquíolos, permitindo a passagem do ar. Os músculos lisos, eles também podem se flexionar para empurrar aquilo que está dentro de uma passagem tubular. Nós temos como exemplo os movimentos peristálticos, que ocorrem como consequência da contração dos músculos lisos que constituem os órgãos do tubo digestório. Esses movimentos são, assim, essenciais para o processo digestivo, porque eles vão garantir a movimentação e uma passagem melhor dos alimentos ao longo do sistema digestório. A maioria dos músculos, eles permanecem relaxados e só se flexionam quando necessário. Mas o da bexiga e o do ânus, por exemplo, eles permanecem flexionados e só são relaxados quando for necessário. Eles fazem isso, eles fecham essas saídas porque eles vão impedir, por exemplo, na bexiga, eles vão impedir que a urina seja liberada em momentos não apropriados, né? Por isso que uma das características do sistema muscular é o controle do volume interno dos órgãos internos. Agora, trazendo algumas funções específicas desse sistema, nós temos na pele, em que o músculo liso faz com que os pelos fiquem de pé, como se estivessem arrepiados. Nos olhos, eles ajudam no controle do foco e na contração e dilatação da pupila. E também no útero, onde as contrações acontecem durante o trabalho de parto. Agora, partindo para o músculo cardíaco, ele também é chamado de miocárdio. Ele é responsável pela contratilidade do coração, ou seja, pela capacidade de se contrair e gerar força necessária para bombear o sangue para todo o corpo. Essa contração ela precisa ser bem forte para que o sangue consiga chegar em todas as partes do corpo, atendendo às demandas metabólicas dos órgãos e dos tecidos. Para que também ele consiga levar o oxigênio e nutrientes necessários para todo o corpo. Ele precisa funcionar de maneira constante e com um certo ritmo, realizando várias contrações por minuto. Normalmente 60 a 100 vezes por minuto quando uma pessoa está em repouso. Mas esse ritmo ele pode ser aumentado conforme as necessidades, quando uma pessoa está realizando muitos exercícios físicos, ou também em situações de estresse, quando tem uma liberação de adrenalina. A atividade do músculo cardíaco ela é fundamental para garantir a circulação sanguínea e também a manutenção da vida. Sem ela, a gente não conseguiria viver. Olá, meu nome é Ana Letícia e agora nós vamos conversar um pouco sobre os componentes anatômicos que constituem esse sistema muscular. Dentre eles, nós temos o ventre muscular, os tendões e a fáscia. O ventre muscular ele é exatamente o corpo do músculo. Por definição, ele é a parte mais volumosa e que tem função contrátil. Esse ventre muscular ele é composto por fibras musculares que produzem actina e miosina, que são proteínas musculares que permitem o ventre exercer essa função de contração. Ele também é responsável por gerar a força que permite o movimento. Quando essa contração acontece, o ventre muscular ele é encurtado e essas fibras musculares elas são tensionadas, gerando a força. Dentre as funções do ventre, nós temos gerar a força para o movimento, como já foi dito, manter postura. O ventre muscular ele ajuda a estabilizar a nossa postura corporal. Ele amortece impactos. Ele também tem atuação na termorregulação.
Essa contração, ela produz uma certa quantidade de calor e esse calor, ele atua diretamente na manutenção da nossa temperatura corporal. Em relação à composição desse ventre muscular, ele é composto por miofibrilas. Essas miofibrilas, elas constituem as fibras musculares e elas são organizadas em sarcômeros. Esses sarcômeros, eles são compostos pela actina e pela miosina, que são as proteínas que fornecem a função de contração do músculo. O ventre muscular também é composto pelo epimísio, que é uma camada envoltória que envolve o músculo como um todo, e ele também é composto por vasos sanguíneos e nervos, que tem exatamente a função de nutrir e de controlar os movimentos que aquele músculo faz. O ventre muscular ele também tem várias propriedades importantes, como, por exemplo, a excitabilidade, que é a capacidade de responder a estímulos externos. Tem a função da contratilidade, que é a capacidade de se contrair e gerar a força através do encurtamento desse músculo. Tem a propriedade da elasticidade, porque como ou ele vai se alongar ou ele vai encurtar, é importante que esse músculo ele consiga voltar ao seu tamanho original. Então, a propriedade da elasticidade está exatamente para isso, atuando nesse fator. E também tem a propriedade da extensibilidade, que é o que permite com que o músculo ele se alongue até certo ponto sem que se lesione. Esse ventre muscular ele também sofre algumas variações quanto ao formato, à quantidade de fibras e ao volume. Dependendo do tipo de músculo, se é um músculo classificado como fusiforme, um músculo plano, o formato desse ventre muscular ele vai variar de acordo com a classificação do músculo. Também depende dependendo da necessidade de força que esse músculo exerce, a quantidade de fibras dentro desse músculo ela também vai variar. E o ventre muscular ele também pode variar quanto ao volume. Em algumas atividades, como por exemplo a musculação, a gente consegue atingir o processo de hipertrofia muscular, que é exatamente o aumento do volume desse ventre muscular. Durante o exercício, as fibras musculares elas são microlesionadas e com o processo de cicatrização elas produzem mais actina, mais miosina, fazendo com que elas fiquem mais espessas e, consequentemente, o ventre também aumente de volume. Em seguida, nós temos também como componente os tendões. Os tendões eles são formados por tecido conjuntivo denso e eles são muito ricos em fibras de colágeno. Diferente dos músculos, esses tendões eles não se contraem, porque a função deles é transmitir a força gerada pelo ventre até os ossos, permitindo então o movimento. Em relação às funções desses tendões, nós temos a transmissão de força, a economia de energia. Existem alguns tendões, como por exemplo o tendão de Aquiles, que tem a capacidade de armazenar energia mecânica, para que quando a gente exerça algumas atividades como correr, pular, essa energia ela seja liberada e esse movimento ele seja impulsionado sem que haja necessariamente a sobrecarga do músculo. Os tendões eles também são responsáveis pela estabilização articular, evitando, por exemplo, algumas lesões nas articulações. Em relação à composição, o que confere a resistência desses tendões é exatamente a presença de colágeno do tipo 1. Cerca de 90 a 95% dos tendões são formados por colágeno do tipo 1. Os tendões também possuem elastina, que é uma proteína estrutural com capacidade, que fornece a capacidade de elasticidade, porém, nos tendões, essa elastina está em baixa quantidade, fazendo com que eles não sejam tão elásticos. E também os tendões, eles possuem um tecido conjuntivo envoltório. Existe o endotendão, que é o tecido que envolve as fibras de colágeno. Existe o epitendão, que é o tecido que envolve o tendão como um todo. E em alguns tendões existe a bainha sinovial, principalmente em tendões que sofrem muito atrito, como por exemplo os tendões da palma da mão. Essa bainha sinovial, ela envolve os tendões, fazendo com que eles deslizem entre si. Os tendões, eles também possuem propriedades muito importantes, como a alta resistência à tração, que é exatamente o que permite que eles consigam transmitir uma grande quantidade de força. Eles têm uma baixa extensibilidade, tornando eles pouco elásticos. E também esses tendões, eles têm uma baixa vascularização, eles são pouco irrigados
E isso faz com que, quando eles são lesionados, o processo de cicatrização é muito difícil. Dentro desse componente, a gente também tem as aponeuroses. As aponeuroses, elas são muito semelhantes aos tendões, elas possuem as mesmas funções. O que difere os dois é exatamente o formato. A aponeurose, diferente dos tendões, ela tem um formato mais laminado e mais achatado, elas são mais finas. E elas estão localizadas exatamente em locais onde a anatomia do corpo não comporta um tendão tão espesso, como, por exemplo, o nosso abdômen. As aponeuroses, existe aponeurose no nosso abdômen. E, por último, nós temos a fáscia enquanto componente anatômico. Por definição, a fáscia ela é uma membrana de tecido conjuntivo, que ela é bem resistente, ela é muito flexível, e ela reveste e sustenta os músculos, os órgãos e outras estruturas do nosso corpo. As funções da fáscia é exatamente proteger e sustentar essas estruturas, e também como elas separam os músculos envolvendo eles, elas permitem o deslizamento entre os músculos. No nosso corpo, nós temos 3 tipos de fáscia. A fáscia superficial, que ela está localizada logo abaixo da pele, e a função é exatamente isolar termicamente, armazenar gordura, e ela conecta a pele à fáscia profunda. Essa fáscia profunda, ela está envolvendo os músculos. A função dela é exatamente separar esses músculos em compartimentos e também facilitar no deslizamento entre eles. E por último, nós também temos a fáscia visceral, que está presente nos órgãos internos, e essa fáscia ela está revestindo e sustentando esses órgãos. Oi, meu nome é Alexia e eu vou dar continuidade à apresentação falando sobre a classificação dos músculos. Os músculos, eles podem ser classificados de acordo com sua função, sua origem, sua inserção, sua ação e sua forma e distribuição das fibras musculares. Quanto à função, eles podem ser divididos em agonistas, antagonistas e sinergistas. Os músculos agonistas, eles são os músculos protagonistas na movimentação, o que significa que eles se contraem de forma ativa. Os antagonistas, eles fazem o processo contrário ao músculo agonista. Então, enquanto o músculo agonista está contraindo, o antagonista está relaxando. E os sinergistas, eles ajudam na ação muscular, eliminando movimentos desejáveis. Quanto à ação, existem 5 tipos principais. A extensão, que é quando o músculo é estendido. A flexão, quando o músculo é flexionado. A abdução, quando o músculo é levado para a linha medial. A adução, quando o músculo retorna fora a linha medial. E a rotação, quando o músculo é girado. Falando agora sobre origem e inserção, na origem vai ser classificado a depender do número de tendões ao qual se origina. A origem, ela é a extremidade proximal do músculo e ela possui ponto fixo, o que quer dizer que ela não tem movimentação. Tipos de músculos de origem são os bíceps, que possuem 2 pontos fixos, os tríceps com 3 pontos fixos e os quadríceps com 4 pontos fixos. Diferente da origem, a inserção ela vai possuir movimentação por se tratar da extremidade distal do músculo e ela vai depender do número de tendões ao qual se inserem. Tipos de inserção são os músculos bicaudados e policaudados. Os bicaudados, eles vão ter 2 inserções e um exemplo de músculo bicaudado é o bíceps braquial. Os policaudados, eles vão ter 3 ou mais inserções e um exemplo disso é o músculo extensor longo dos dedos do pé. Falando sobre forma e distribuição das fibras musculares, a gente vai ter os músculos fusiformes, que são músculos longos e espessos, mas que eles possuem um afinamento próximo ao tendão. E também vamos ter os músculos retos, que fazem parte do abdômen e da região dos olhos. Esses músculos, eles vão possuir fibras paralelas, que são fibras paralelas à linha medial, dispostas em paralelo ao eixo longitudinal do músculo.
Falando sobre fibras circulares, que são uma fibra que formam abertura, nós temos os músculos circulares, que ele envolvem uma abertura ou um orifício do corpo. Exemplo disso é o orbicular da boca e o orbicular dos olhos. E sobre fibras oblíquas, que são fibras diagonais à linha medial, vamos ter os músculos penados. O unipenado, que é quando o fascículo ele se liga a um lado do tendão. Os bipenados, quando os fascículos se ligam a lados opostos dos tendões. E o multipenado, que é quando as fibras musculares elas envolvem o tendão. Olá, tudo bem? Me chamo Bruno Cavalcante, sou aluno do curso de farmácia da Universidade Estadual da Paraíba e estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a nutrição muscular. Primordialmente, a nutrição muscular está associada à vascularização, porém, nem todas as pessoas conhecem essa questão. Muitas pessoas associam a nutrição muscular somente à questão nutricional, à questão alimentícia. Porém, a nutrição muscular está além disso. A vascularização exerce um papel primordial na nutrição muscular, de modo a fornecer oxigênio e nutrientes para o meu tecido muscular. Os nutrientes, eles são necessários para os blocos de construção, e esses blocos de construção, eles podem atuar tanto na reparação quanto na formação do tecido muscular. Fibras musculares e capilares. Cada fibra muscular, ela é circundada por alguns capilares, ou seja, cada fibra muscular, ela é rodeada por alguns capilares, certo? Os capilares, eles ficam em repouso quando o músculo esfíncter pré-capilar, ele está no seu estado de constrição. Nele existem células que atuam no ajuste do fluxo sanguíneo. Desse modo, pode-se afirmar que os capilares, quando estão em repouso, eles estão contraídos, porque não há necessidade da ocorrência da vasodilatação no momento. A vasodilatação, ela acontece quando nós estamos em situação de perigo, que o meu sistema nervoso autônomo simpático, ele vai entrar em ação. Esse sistema muscular, toda essa mecânica aqui que a gente está vendo, eles ajudam com que o corpo enfrente o aumento de peso na academia, por exemplo. Como esse mecanismo atua durante um exercício físico? Fica a pergunta, né? Vamos agora desmembrar todo esse assunto. Durante um exercício físico, haverá o relaxamento dos esfíncteres pré-capilares. Quando há o relaxamento, a gente vai ter o quê? Uma vasodilatação. Uma vasodilatação, ela vai me promover uma maior profusão do meu tecido, garantindo um aumento adicional do fluxo sanguíneo. Certo? Vai garantir uma maior oxigenação do membro e nutrição do membro que está sendo exercitado. Curiosidades. Durante um exercício, há demanda do aumento de oxigênio e ao aumento da atividade metabólica. Uma curiosidade, o músculo esquelético possui 20% de débito cardíaco, e isso quando estamos em repouso. Porém, quando nós estamos em movimento, estamos praticando algum exercício físico, o débito cardíaco aumenta para 80%. Por isso, se dá a importância da nutrição muscular nos tecidos, porque nesses momentos teremos a ação do sistema nervoso autônomo, de maneira mais específica, o simpático, porque ele vai ser responsável por liberar hormônios como a adrenalina, vai liberar energia e vai garantir a vasodilatação, que garantirá a oxigenação e a nutrição do membro que está sendo exercitado. Agora a gente vai falar de uma parte que é também muito interessante, que é a questão da bomba do músculo esquelético. A bomba do músculo esquelético é responsável por movimentar o esqueleto, mas não só responsável pela movimentação, mas sim pela circulação venosa. Aí você me pergunta, mas como é que o sistema muscular ele vai ajudar na minha circulação venosa? Ele vai ajudar quando ele faz movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos vão impulsionar o sangue a passar por essas válvulas e ir de volta até o coração, pela veia cava. Os movimentos peristálticos, eles são impulsionados por duas proteínas, que são chamadas de actina e miosina. A contração muscular ocorre quando os fragmentos de actina se deslizam sobre os fragmentos de miosina. A miosina, ela vai atuar como um motor que vai mover os filamentos de actina e vão encurtar os músculos.
Agora vamos falar de uma relevância clínica. Todo mundo praticamente já teve alguma cãibra na vida, que é chamada cientificamente como claudicação intermitente, certo? A famosa cãibra, conhecida popularmente. É uma doença vascular periférica que acontece em maior proporção nos membros inferiores, na perna. Como é que ocorre? A formação de uma aterosclerose, um acúmulo de placa nas artérias. Quando tem esse acúmulo de placa nas artérias, a gente vai ter como se fosse um estreitamento dos vasos sanguíneos. E desse modo, a gente pode dizer que haverá a falta de sangue, a falta de oxigenação, certo? Aí causará a angina, uma dor no músculo que é devido à falta de oxigenação no músculo cardíaco, causado pela diminuição do fluxo sanguíneo, certo? Então, pessoal, depois de termos concluído as nossas apresentações, eu estou aqui, em nome de todos os discentes, para agradecer ao professor Lauriston pela oportunidade de aprendizado, e eu quero agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigado.